Oi, família cósmica, meu nome é Gis Leal e estou aqui para falar das energias da próxima semana de 15 de junho até 21 de junho. Esta semana, galera, tem bastante movimento. Ela inicia com uma Vênus em Leão sendo a protagonista, e isso aqui é uma descrição muito ligada com esta posição de Vênus. Isso significa que as experiências ligadas com relacionamentos estão tendo um impacto importante, estão se apresentando eventos que vão nos impulsar a evolução nesta área e nesta casa do mapa natal, vocês tenham em conta onde vocês têm leão. E com Vênus em Leão há este desejo de ser vistos, e para isso também temos de aprender a nos ver. E a ver as pessoas de nosso entorno, sabem, a saber ocupar o nosso lugar quando estamos em posição de receber atenção de outras pessoas, mas também como poder permitir que outras pessoas tenham seu momento. Isso claramente não é a mesma coisa, sabem, saber sair para o mundo e compartilhar quem somos é bem diferente de fazer coisas com a única motivação de obter aquela atenção, porque isso pode partir de uma necessidade infantil e através de comportamentos que não vão ser os mais certos e que até mesmo podem gerar tudo o contrário do que nós desejamos. Também falamos aqui de processos criativos, atividades que desfrutamos muito, podem ser artísticas ou de outro tipo, sabem, talentos que nós queremos compartilhar, exposição, as formas em que estamos nos mostrando, se por exemplo, causa medo nos mostrar autenticamente, ou estamos criando uma imagem para outros que depois nos faz sentir muito desconectados do mundo e justamente não vistos. Então, desses aspectos eu falei a semana passada, né? E eu fiz maior foco no último. Estou falando de que Vênus em Leão, na entrada, já está gerando um sextil com Urano em Gêmeos, que se aperfeiçoa o 15 de junho, um trígono com Netuno em Áries, que é aperfeiçoado o 17, e esse mesmo 17 faz uma oposição com Plutão em Aquário, que é uma tensão. Então, com o sextil a Urano, estamos falando de oportunidade de fazer uma mudança numa dinâmica em relacionamentos, pois é desapegar ou quebrar com uma forma de comportamento e fazê-lo de uma maneira muito fluida, que talvez antes não estava se sentindo autêntica. Pode ser comunicar algo que nós queremos comunicar do coração. Também pode significar novas conexões que trazem aquela sensação de inovação, de movimentos evolutivos em nossa vida. Poderíamos falar de interesses românticos ou de pessoas com as quais podemos nos associar para criar, para trazer ideias que causam entusiasmo, que nos fazem sentir que estão se abrindo novas possibilidades. Se isso aqui não envolve outras pessoas especificamente, pode ser um muito bom momento para colocar em prática projetos que desfrutamos muito. Sabem, aqueles. Talvez podemos gerar recursos com eles, mas eu quero fazer ênfase em abordar isso com aquilo que nos reconecta com o jogo, com o prazer de uma forma que é a forma mais elevada de incluir, de incorporar a nossa criança interior. Então, Vênus em Leão, em Trígono Netuno em Áries, sabem, estas combinações fogo-ar são maravilhosas, e com este trígono pode se apresentar alguma situação ou oportunidade que vai nos alinhar com um sonho, com uma visão que nós queremos colocar energia. Também poderia significar obter algum tipo de reconhecimento por algo que vocês já vêm fazendo, que outras pessoas notem muito mais seu trabalho, seus projetos criativos, que eles tornem-se mais visíveis, conexões que nos inspiram enormemente, e encontros de almas, pessoas com as quais podemos avançar em direção aos nossos propósitos espirituais na Terra. Ao mesmo tempo, como eu falava, temos aquela tensão com Plutão em Aquário, que de fato o fato de que ela está correndo simultaneamente com estes outros aspectos harmônicos é importante, galera, porque esse aqui é um trânsito que vai remover partes de nós que geralmente causa rejeição ver e que estão se refletindo lá fora através de outras pessoas ou situações. Aqui falamos de dinâmicas de poder, onde talvez está se tentando controlar alguma coisa, ou onde nós estamos nos sentindo controlados. Experiências que causam medo, talvez nos mostrar na frente de uma comunidade ou nos aproximar a uma pessoa em particular. Situações onde há manipulação e
todos aqui, eu falo que muitas pessoas gostam de pensar que isso está bem afastado do que nós somos e que só fazem outros, mas a manipulação é algo que temos que observar, temos de observar em nós, porque, por exemplo, estar constantemente colocando atenção na vida de outra pessoa para ela ou ele me reconhecer como eu estou dando aquela atenção ou eu esperando que essa pessoa possa atuar como eu quero, é uma forma de manipulação, de querer obter atenção. Mas também podemos permitir ser manipulados. Por exemplo, se alguém intenta se impor de uma maneira muito soberba, que pode ser uma sombra de leão, e nós estamos entrando numa discussão porque não queremos que a outra pessoa seja quem ganhe, no final é a mesma sombra refletida. Então, se a manipulação entrar, é porque é um aspecto inconsciente se projetando. Também falamos aqui dos abusos que podemos estar permitindo ou realizando, quer dizer, tomar ou demandar, exigir mais energia, recursos, atenção do que realmente deveríamos. E aqui aplica a mesma coisa. Se deixamos que esses abusos aconteçam, é porque há uma parte de nós que está em resistência a se expressar, a dizer o que precisamos dizer por medo da reação ou a rejeição externa. E se estamos realizando eles é porque talvez estamos pretendendo para outras pessoas cobrir os nossos vazios e necessidades de nossa criança interior que não correspondem. Então, o sextil e o trígono aqui estão impulsando, propiciando um grande momento para soltar ou resolver algo que nós reconhecemos que não está se alinhando com o tipo de relacionamentos ou de vida que queremos viver. Ok, vamos para o 19 de junho, porque aí Quirón ingressar em Touro, ele vai ficar nesta primeira instância até o 17 de setembro deste 2026, porque ele vai retrogradar e vai retornar para Áries. Então, a entrada definitiva em Touro vai ser já em abril de 2027. Vocês já vêm sentindo isso aqui, porque cada vez que qualquer astro está se movimentando para um signo novo, um momento muito chave de ativação dessa energia, que irão bem transitando por Áries de 2018, 19 oficialmente. Então, é um asteroide que está relacionado com a ferida. As experiências dolorosas que talvez geraram uma marca em nós, desta vida ou de outras encarnações. E quando nós temos aquela disposição a enfrentar elas, porque há uma tendência com Quirón também muito, muito grande à evitação dessa dor, a talvez ficar numa vitimização. E aqui, muito, muito importante clarificar, porque podemos falar de experiências que efetivamente, talvez nós não tenhamos formas de nos proteger ou recursos para fazê-lo, nas que efetivamente fôramos vítimas disso. Eu estou me referindo a se ancorar nessa posição, ou talvez a tentar racionalizar excessivamente, sabem, querer compreender, para fazer que isso desapareça. E isso, galera, vai criar respostas condicionadas que vão gerar desequilíbrio em nossa vida e em nosso entorno. E o mais provável que isso aí todos experimentamos, que vai ocorrer até nós aprender como lidar com aquilo que acontece. Não é desaparecer, mas também não é fugir. Então, é mais se abrir a vida ao que é imperfeito, ao que é doloroso, porque essa ferida pode nos conectar à luz, a uma ressignificação da experiência, a uma forma de oferecer acompanhamento e curação para outras pessoas, que ao mesmo tempo também vai nos impactar. Então, Quirón em Touro está muito ligado com feridas associadas à estabilidade material, ao nosso valor, nossos recursos, talentos, nossa capacidade de sentir prazer, de descansar, de respeitar os processos da matéria, a relação com o corpo, com a terra, o frágil que pode ser a vida. E há muito aqui para aprofundar, mas, por exemplo, uma pessoa que experimentou uma situação econômica muito extrema, que passou fome, galera, ausência de estabilidade, pode ser uma pessoa que depois tem que lidar com aquele medo à perda ou ao não ter. E pode se expressar num apego excessivo ao material, à acumulação, à dificuldade para dar, ou a outra polarização, a polarização contrária, uma pessoa que rejeita a matéria, até que pode fazer uma negligência das suas necessidades físicas, mas pelo mesmo medo, o núcleo é o mesmo medo a experimentar essa dor. Então, também podemos falar
de transtornos alimentares, pessoas que vão rejeitar ou vão se desconectar do seu corpo, de algum jeito, as enfermidades, as doenças, perdão, que tornam-se crônicas, falam de como muitas das experiências traumáticas que não foram geridas no nível emocional, mental, físico, vão se ancorando também no corpo. Que então pode ser aquela sensação de incapacidade de se dar licença para descansar e para desfrutar da vida, para receber ou merecer, que podemos começar a registrar e mudar. Também sentir que o que temos para contribuir para outros não é valioso, não é apreciado, e talvez isso também pode nos levar a descobrir outras formas de contribuir com valor que não estávamos percebendo. Então, isso aqui, como eu falo, é só o início, a primeira experimentação do que pode representar para cada um de nós. Ok, vamos para o 20 de junho. Urânio em Gêmeos aperfeiçoa a quadratura com os nodos do Karma, nodo norte em Peixes, nodo sul em Virgem. Isso aqui eu venho mencionando muitos vídeos, esta semana vai se intensificar, mas continua vigente até que os nodos vão embora de Peixes e de Virgem, que vai ser em julho. Então, isso é aqui informação disruptiva, revelações inesperadas, mudanças de planos, até situações que podem ser caóticas, galera, e que vão ter a função de nos movimentar de uma percepção, de uma forma de comportamento, de uma rotina, ou uma forma de serviço que está sendo limitante, que não está operando para o nosso maior bem, nem o bem do entorno. E quanto maior seja a resistência, mais abruptos podem ser aqueles impulsos uranianos. Eu estou falando de que quando já há um reconhecimento destas experiências que estão drenando a nossa energia, daquelas ajudas ou serviços que não fazem bem para nós e também não estão contribuindo com as outras pessoas. As condutas de perfeccionismo que evitam para nós tomar decisões ou iniciar projetos por medo a lidar com o fracasso, com a falha, não querer sair de um hábito ou espaço conhecido por não querer atravessar a incerteza, tudo isso pode trazer caos externo para que se produza o desconforto necessário e nós nos movimentar. Ok, 21 de junho, Sol entra em Câncer, vai ser aqui na madrugada da hora argentina. Então, aqui começamos o solstício de inverno e no hemisfério norte começa o solstício de verão. É uma nova temporada canceriana, ela está marcada por um aspecto que não temos experimentado, pelo menos nos últimos 40 anos, e eu sou em Câncer, em sextil, a este Quirón recém entrado em Touro. Grande momento para o aprofundamento de processos terapêuticos, ressignificar experiências do passado, poder olhar para os nossos medos e inseguridades em relação à estabilidade material, emocional, ao nosso valor, de uma forma muito mais amorosa e integradora, sabem? Poder olhar para o círculo familiar ou as situações que criaram desequilíbrios nestas temáticas, com vontade de tomar recursos, porque observar a origem do condicionamento pode ser uma coisa muito curadora, muito sanadora, não sei se essa é a palavra em português, mas também requer baixar para o corpo as emoções e as decisões. E câncer está muito ligado com aprender a reconhecer e a nutrir as nossas necessidades emocionais, porque na realidade só assim podemos reconhecer e nutrir as dos outros, porque quando nós agimos de uma carência emocional, pode haver uma tendência a dar o que nós necessitamos e não o que as outras pessoas estão requerindo. É um aspecto para nos abrir ao cuidado de nós mesmos, de nosso corpo, de nossa regulação e gestão emocional, sabem? Criar sentido de pertenência a partir de dinâmicas nutritivas e não unicamente do que é familiar, mas nem sempre positivo. O Sol, isso aqui que vou mencionar, eu só vou antecipar, porque o Sol vai entrar já numa quadratura com Netuno em Áries, isso vai se aperfeiçoar já para outra semana. E outra marca do solstício é o convite a talvez nos desfazer dos véus e das formas de autoengano, que estão muito longe, galera, de contribuir com aquela sanação, aquela cura, criar segurança emocional no presente. Com segurança emocional,
eu não estou falando do apego a partes de nossa identidade, a espaços ou pessoas que estão nos mantendo estagnados, mas de reconhecer o que nos faz bem, o que representa um círculo de apoio e de nutrição, e quem não participa disso. E desde a identificação do que agora mesmo é uma necessidade de crescimento interior ou exterior. E poder nutrir isso energética e fisicamente. Saber nos sustentar, proteger, alimentar e poder oferecer. E claramente nos permitir ser vulneráveis para nos deixar sustentar por outras pessoas. Porque sem isso, galera, não há verdadeira curação. O acompanhamento das outras pessoas é vital, eventualmente, além da fase na que vocês estão agora. Então, com isso estou falando de que há pessoas que têm operado em dependências excessivas e outras com dificuldade para se abrir. E eu não estou falando somente de relacionamentos, também de se abrir à vida, não ter todas as respostas e ainda assim poder agir sobre o que intuitivamente nós sentimos, que isso é Netuno. Então, a questão com a quadratura que pessoas podem querer abrir vias muito rápidas de crescimento desde o autoengano, sabem? Se sentir perdidos somente porque não temos todas as respostas e verdadeiramente nunca temos todas. Ou querer sustentar relações, espaços conhecidos para não lidar com a incerteza que cria a mente racional de avançar para o novo. E fazer desde uma mentira, galera, desde acreditar algo que não está se refletindo na realidade e que é uma fantasia de compensação de nossos dolores e desequilíbrios. Então, isso pode trazer uma crise de sentido e, em outros casos, até desilusões ou enganos que saem para a luz. Então, eu queria antecipar isso aqui, vou fechar. Muita gratidão, nos vemos a próxima. Tchau, tchau.